Olá, gente. Eu sou o pastor Lauro Rossini Altunicar, sou membro da Ordem dos Pastores Batistas do Brasil. Minha formação acadêmica conta com bacharelado em teologia e mestrado em educação cristã. Digo isso para dar sentido ao afirmar que os temas sociais, políticos e religiosos que trato são do ponto de vista de uma ética cristã. O tema que eu vou discorrer é a conduta dos bons ateus. Não estão sendo justos os que acusam os ateus de falta de caráter, educação e honestidade, por não estarem eles por algum tempo não querendo crer em Deus. Jesus disse: quem dera beber, ainda que seja um copo de água fria, a um destes pequeninos, por ser este meu discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Descreve Mateus no capítulo 10 do seu Evangelho. Em todas as classes sociais existem os que são bons e os que são maus. Não se pode generalizar. Todos os ateus de bom comportamento social, que demonstram-se bons pais, bons filhos, bons profissionais, sinceros e honestos nos seus relacionamentos e negócios, têm razão de reclamar por não serem assim reconhecidos só porque não estão querendo crer em Deus. Embora a fé cristã tenha muitos fundamentos e que a descrença não tenha base sólida, ninguém é obrigado a crer em Deus e nem deixar de crer. Se isto traz recompensas ou consequências, cabe a cada pessoa analisar a razão da existência humana e ver se vale a pena crer ou negar a crer. Tudo o que existe tem a sua razão de ser. A realidade crua dos fatos e os resultados que adquirem os que optam pela fé cristã ou pela descrença não são escondidos de ninguém. Existem muitos ateus que na sua vivência ética se comportam bem e muitos cristãos que se comportam mal, e vice-versa. O bem e o mal estão presentes em cada pessoa. O fato de se optar pelo bem com suas recompensas e rejeitar o mal com suas consequências é, antes de tudo, uma questão de inteligência e bom senso. A conduta ética, tanto dos bons ateus como dos bons crentes, é reveladora. Revela primeiro que todos têm consciência. Depois que a consciência capacita no discernimento do que é certo e do que é errado. Todas as pessoas que, pelo bom comportamento social, demonstram o seu caráter ético, admiram os que procuram o bem de si mesmos e do próximo e reprovam os injustos, exploradores e corruptos. Portanto, nessa questão de se fazer o bem e rejeitar o mal, que diferença marcante pode ter entre o que faz o crente e o que faz o ateu? Por certo, não haveria diferença nenhuma se a vida humana, de verdade, tendesse para um fim sem razão e sem sentido na morte, o que seria um absurdo. Neste ponto chegamos num impasse contundente, pois nem os que creem em Deus, conforme registram as Escrituras Sagradas, nem os ateus aceitam o absurdo. Ambos querem entender e dizer que o absurdo é a situação do outro, mas não tem como negar. Ou é absurda a situação dos que vivem a fé cristã descrita na Bíblia, ou é absurda a situação de descrença dos ateus. No entanto, o número dos ateus e indiferentes que procuram conhecer as obras de Jesus Cristo, Senhor e Deus, por meio das Escrituras Sagradas, é muitíssimo maior do que o dos que fazem o caminho inverso, ou seja, que vão de crentes a ateus. Como exemplo disso, queremos destacar apenas dois dos muitos escritores e conferencistas mundialmente conhecidos por seus livros e testemunhos. São eles: o ex-ateu irlandês C.S. Lewis
que viveu no século passado, e agora o ex-ateu brasileiro Dr. Augusto Cury. Vejam sobre eles no YouTube. A vivência sensata e honesta dos bons ateus é idêntica à dos bons cristãos. A diferença está na profundidade e alcance dessa vivência. A dos ateus lhes traz benefícios apenas nos limites deste mundo. Já a vivência dos crentes, além disso, lhes traz o desfrutar de uma vida espiritual e paz com Deus, a realização pessoal, a certeza da salvação da alma no presente e da vida eterna no porvir, e ainda que ao servir o próximo, está ao mesmo tempo servindo ao Senhor. Foi o que Jesus disse, porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber. Era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e me visitastes, preso e foste ver-me. Em verdade vos afirmo que sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Descreve Mateus no capítulo 25 do seu Evangelho. Por fim, nós cristãos temos como base para uma vivência da fé a narrativa histórica de 6 milênios da ação de Deus no mundo. Já aqueles que não contam com sequer um único argumento fundamentado para assegurar sua posição de descrença, não têm outra saída, a não ser a de conformar-se, ou pior, suportar o absurdo. As milhares e milhares de pessoas que todos os dias saem da situação de descrença têm se servido da mesma e única fonte eficaz, ou seja, as Escrituras Sagradas. Nelas também está escrito o que Jesus disse: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Está descrito no Evangelho de Mateus, no capítulo 11. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. Nos ajudem a expandir o reino de Deus no mundo. Inscreva-se no canal Razões que Nutrem a Fé. Nós agradecemos pela gentileza. E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos os que temem a Deus.